Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, um tempo de adoração que nós temos aqui. Já estamos finalizando o ano, né? Eu acredito que todos nós iremos receber em nossas casas muitos visitantes, amém? Parentes, amigos. De alguma forma, todos nós iremos receber alguém em casa. Mas, numa forma geral, todos nós seguimos um protocolo quando nós recebemos alguém, né? Primeira coisa que nós costumamos fazer é organizar o ambiente, né? Tirar um móvel do lugar, deixar um ambiente agradável. E um outro momento é a preparação de uma refeição. Uns gostam de preparar um churrasco, outros um jantar, um almoço. Mas nós, de alguma forma, nós queremos recepcionar essa pessoa. E quando nós recepcionamos, nós queremos compartilhar. Compartilhar os momentos bons, alegres, as nossas vitórias. Nessa noite nós vamos fazer uma reflexão na palavra do Senhor em Apocalipse 3:20. Amém? Apocalipse 3, versículo 20. A palavra do Senhor nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Novamente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Essa é a proposta do Senhor para a nossa vida. Essa é a proposta do Senhor para mim e para você. Entrar na nossa casa, cear, ter comunhão conosco. Mas se você, quando você tiver um tempinho, ver numa profundidade esse texto, você vai ver que antes do Senhor bater nessa porta, o Senhor mostrou um cenário. Ele olhou aquele ambiente, como é que estava aquela igreja, a casa daquela igreja, que é a nossa vida. O texto diz que ele fala assim que, olha, eu conheço as tuas obras, conheço a intenção do teu coração, sei o que você está fazendo. E uma outra coisa ele também fala, conheço a sua vida espiritual. Ora você está frio, ora você está quente, morno. Eu conheço como você está. Tem momentos que você quer estar independente, não quer depender de mim. Outra hora, você está terrivelmente enganado. Você está tão enganado. A palavra de Deus diz que você está andando até cego. Não está vendo a tua condição que você está vivendo. Você está infeliz. Ao ponto de você, a palavra diz ali até a palavra miserável. Olha como é que você está. E nessa noite, o Senhor quer trazer para nós. Como é que está o ambiente da tua casa? Tá limpo? Tá arrumadinho? Tá as coisas no seu devido lugar? Quando ele vier, como é que está o ambiente da tua casa? Como estão os cômodos da tua casa? Os cômodos são as áreas da nossa vida. Como é que você está?
Já que você, de uma forma, quando você vê alguém, né, o visitante vem na sua casa, você quer organizar o ambiente, quer deixar tudo organizado, fazer uma excelente recepção. Imagine o Rei dos Reis, hein? O Senhor do Senhor. Ele quer cear contigo, quer entrar na tua casa. Mas o mais interessante é que quando ele vai bater ali na porta, eis que estou à porta, ele falou: olha, o seguinte, eu te aconselho uma coisa. Eu te aconselho é que você compres o ouro refinado. Sabe o que o Senhor está falando para você? Busque as minhas riquezas espirituais. Me busque. Procura que as tuas vestes se mantenham brancas. Busque em santidade. E no texto também o Senhor fala: olha, eu te aconselho que você coloque colírios. Veja como é que você está. Irmãos, eu não sei como é que você está. Não sei como é que estão os cômodos da tua casa. Mas o Senhor te convida nessa noite, nós deixarmos o Senhor bater nos cômodos da nossa casa. Talvez seja a tua sala, aonde as pessoas entram, os teus amigos, os teus parentes, pessoas que machucaram você. E o Senhor está batendo lá: olha, deixa eu arrumar esse lugar aí porque não está correto. Vamos limpar esse ambiente. Talvez seja o quarto do seu filho. Não sei como é que você está administrando a educação do seu filho. Talvez seja o teu casamento. Talvez seja aquele cantinho que você não vai mais orar. Vive correndo de um lado para o outro. Talvez seja a cozinha, que você só sabe murmurar e não consegue ver a provisão do Senhor na tua vida. E o Senhor está lá. Talvez seja o teu escritório, aonde você projeta: como é que eu vou ganhar dinheiro? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Ah, mas se eu fizer desse jeito, ninguém vai perceber. O Senhor está lá. Vamos arrumar isso aí, está errado. Eis que estou à porta e bato. Eu convido a igreja a nos colocar na presença do Senhor. O Senhor quer ter comunhão conosco, mas nós precisamos arrumar a nossa casa. Tem pessoas que falam assim: não precisa. Eu estou ouvindo tanto tempo que Jesus está voltando, Jesus está voltando. Jesus volta a qualquer momento para qualquer um de nós aqui. A questão é: como é que está a tua casa? Você está arrumando? Você está limpando ela? Você está se santificando? Vamos dobrar nosso joelho? As crianças, os jovens, vamos nos colocar na presença do Senhor. Irmãos, eu vou estar orando e vou apresentando diante do Senhor cada parte. E eu vou bater aqui, ó. Quem vai abrir a porta é você. Amém? Senhor, nós invocamos o teu nome, Senhor, nessa noite. Bem-vindo entrar na nossa casa, Senhor. Tu és o nosso Deus amoroso. Bem-vindo, doce Espírito Santo de Deus. Entre no nosso coração, Espírito Santo. Entre e faça morada, Espírito Santo.
Nós queremos apresentar, Espírito Santo de Deus, a sala da nossa casa, onde pessoas se reúnem, nossos parentes, aquilo que nós falamos diante do Senhor, os nossos amigos. Espírito Santo de Deus, aquela pessoa que nos machucou ali naquela sala, Espírito Santo. Senhor, nós colocamos diante do Senhor, papai. Senhor, eu também quero participar, Senhor. Aquele momento com meu filho, eu quero entrar agora, de entrar, Senhor, no quarto do meu filho. Quantas coisas, Senhor, que talvez eu poderia ter ajudado ele, e muitas vezes eu fechei os meus olhos. Senhor, eu coloco ele diante da tua presença, Senhor. Me dê sabedoria e entendimento, Senhor, se eu magoei o meu filho. Senhor, eu quero também colocar diante de ti, Senhor, o meu quarto, com meu esposo, aquilo que nós falamos, como nós nos tratamos. Senhor, nós colocamos diante do Senhor, Pai. Também eu quero colocar diante da tua presença, Senhor, a minha cozinha, o lugar onde eu trabalho, o lugar onde eu preparo, o lugar onde muitas vezes, Senhor, me perdoa, tenho murmurado diante da tua presença, porque não sei administrar o que o Senhor tem colocado diante das minhas mãos. Senhor, eu coloco diante da tua presença aquele cantinho de oração dentro da minha casa que faz muito tempo que eu não vou orar. Faz muito tempo que eu não leio a tua palavra, faz muito tempo que eu não busco a tua face, não ouço a tua voz, Espírito Santo. Senhor, eu coloco diante de ti, Pai, cada parte da nossa casa, os projetos, o escritório, Senhor. Senhor, toma nas tuas mãos as finanças da nossa casa, as coisas que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Senhor, nós colocamos diante de ti, Espírito Santo, nos rendemos à tua presença, Espírito Santo. Queremos, Senhor, falar contigo, Pai, que nós somos dependentes de ti, Pai. Que nós precisamos da tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Queremos, Deus, que o Senhor entre na nossa casa, que o Senhor venha estar conosco. Queremos, Pai, que o Senhor compartilhe o teu coração conosco. Queremos, Senhor, ouvir a tua voz. Queremos seguir os teus propósitos, Senhor, na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Senhor, visita cada um nessa noite aqui, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nós somos a tua morada, Senhor. O Senhor quer, Senhor, uma casa limpa, uma casa cheirosa, uma casa agradável na tua presença, Senhor. O Senhor sabe o coração de cada um aqui, Senhor. E nós nos colocamos diante de ti, Senhor, pedimos a tua misericórdia e nos ajude, Pai, a ouvir a tua voz, a estarmos atentos aos teus conselhos, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, para que a nossa casa possa, Senhor, ser cheios da tua presença, ó Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te pedimos nessa noite, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos aqui, as crianças, os jovens, os idosos, cada um de nós aqui, Senhor, nessa noite. E nos colocamos aos teus pés, Senhor, porque nós dependemos de ti para viver todos os dias das nossas vidas, até o dia que o Senhor vai nos buscar, Senhor, vai nos levar, Senhor. Em teu nome nós te agradecemos nessa noite, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus. Pai. Senhor, envia, Senhor, os teus anjos para guardar, proteger a casa, os bens, filhos, parentes, Deus. Anula agora o poder das trevas,
contra essas famílias. E por cada pessoa que está passando um nomezinho na cabeça deles, Pai. Parentes, irmãos, mães, Pai, Senhor. Shiri Onoroblevanai. Rimbarei Andakan. Espírito Santo, da sua dimensão agora, Senhor, abra o nosso entendimento. Declaro todos aqui a mente cativa à tua palavra. Repreenda aqui o espírito do ladrão, o espírito do corvo que tenta roubar a semente para que não caia em boa terra e produza frutos para o reino. Senhor, porque a tua vontade para o teu povo aqui amado, escolhido, é boa, perfeita e agradável. Essa é a tua vontade soberana. E abre, Senhor, queremos entender os mistérios da tua palavra, para que possamos, Pai, aprender a te conhecer mais, fazer aquilo que lhe agrada, Pai. E a consequência, Pai, é a presença, Pai Santo do Senhor, a tua Shekhinah, meu Deus, a tua soberania, e, Pai Santo, as bênçãos desse mundo, Pai Santo, físico, espiritual e material, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Uma alegria estar aqui de volta, depois de uma semaninha, cuidando da minha casa, da minha amada esposa, Está escrito, que quem não cuida da sua própria casa, como é que vai poder cuidar da igreja de Deus? Então tem que cuidar bem da minha patroa. E também, se a gente não honrar o vaso frágil, o Senhor não vai ouvir minhas orações. Ai de mim se Deus não ouvir minhas orações. Então tivemos um momento vivendo decretos doces, Vocês viram ali no vídeo do domingo passado. Eu amo estar nesses lugares, porque você está diante da natureza. Aí você está pisando na areia ali. E Deus prometeu para Abraão de que a descendência dele seria como a areia do mar. E não só os filhos biológicos, mas filhos espirituais também. Aí você está diante daquele mar maravilhoso, e você lembra que a voz do soberano é como a voz de muitas águas. E você vê aquele vento maravilhoso batendo ali sobre aquele oceano. E você lembra que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então, de madrugada, 3 da manhã, eu ia lá, contemplava o céu, falava com o Senhor, me ajoelhava. E nesse momento o Senhor foi falando comigo, projetos para 2024, que vou passar para vocês aqui hoje, um desses projetos. E uma mensagem que o Senhor falou muito comigo e eu quero compartilhar com vocês. Porque se você está aqui essa noite, é porque você procura conhecer a Deus. Se você está aqui hoje, é porque você procura adorar a Deus. Se você está aqui hoje também é porque você quer ter uma vida melhor. Porque você sabe que esse mundo jaz do maligno. Todo dia a treva tenta puxar teu tapete, E todo dia, o diabo usa uma pessoa da empresa, usa alguém lá para poder. Você sabe que tá um demoninho ali. Você tá. Então você tem que saber como agir e atuar nesse mundo tenebroso, tá? E você está buscando a Deus, não sei quanto tempo. Pode ser que você tenha muitas lutas, diárias batalhas. E a pergunta que eu quero fazer a você: será que você está buscando ao Senhor da maneira certa? Como assim, pastor? Será que existe uma maneira certa de buscar a Deus? Vamos abrir a palavra do Senhor. Quero ler um texto aqui, com base. Esse texto está em Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Porque tem uns exemplos, o Senhor falou comigo, às vezes você está buscando, orando do seu jeito. Mas não é do jeito de Deus, e acaba te prejudicando isso. Levítico capítulo 10, versículo 1 até o 3, você pode até acompanhar aqui no telão. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e o apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Aleluia.
Contudo, todavia, entretanto, porém, vírgula, não fizeram isso de acordo com as leis de Deus. E por isso ele não aceitou a oferta deles. O que eles tinham fazendo de mal? Estavam ofertando ao Senhor um incenso agradável, para o ambiente ficar cheiroso para Deus, mas não era da maneira correta de Deus. O que aconteceu com eles? Versículo 2, olha só. De repente partiu de diante do Senhor uma labareda que os aniquilou e pereceram ali mesmo onde Deus estava. Morreram queimados. Disse então Moisés a Arão: foi isso que o Senhor declarou quando disse: aqueles que se aproximam de mim devem honrar minha santidade. E diante de todo o povo demonstra minha glória. Arão, contudo, guardou o silêncio. Amém? Eles estavam ofertando ao Senhor uma oferta. A palavra fala que eles ofertaram ao Senhor fogo estranho. O tema da mensagem de hoje é que o fogo estranho ainda mata. O fogo estranho ainda mata. Eu vou explicar para vocês o que é o fogo estranho. Em detalhe, se você observar, estavam ofertando ao Senhor, mas fora do padrão de Deus, fora do que Deus exigia. Morreram ali na presença de Deus. Detalhe, eles morreram queimados, só que a roupa não pegou fogo na roupa. Como é que pode isso? Versículo 5. Então as pessoas, eles se aproximaram-se e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, de acordo com as ordens de Moisés. Geralmente, quando você vê uma pessoa, na televisão que morreu queimado, carbonizado, o corpo vai tudo, roupa. Mas nesse fato aqui, as túnicas não pegaram fogo. Eles pegaram pelas túnicas e foram assim. Imagina que cena, o pai ali vê seus 2 filhos, Nadab e Aviú, morreram porque queriam fazer o que achava que era certo, mas fora do padrão de Deus, fora da lei de Deus, fora da Torá de Deus. E o que é o fogo estranho? Não precisam abrir. Tudo isso tem um significado, um simbolismo. A gente vê em Apocalipse que tem um altar diante de Deus. Nós vemos ali que o incenso simboliza as orações dos santos. E lá em Levítico capítulo 6, antes de acontecer esses eventos aqui, Deus, ele dá uma instrução. Não precisa abrir, ele fala bem assim, que o fogo, Levítico 6, 12 ao 13. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e jamais deverá ser apagado. O fogo arderá continuamente sobre o fogo sobre o fogo sobre o. Você vai guardar isso, porque é isso que Deus quer falar com você essa noite. Então o fogo vai continuamente arder sobre o altar, e jamais deve ser apagado. Então existia todo um ritual naquele tempo, no tempo da antiga aliança, onde o fogo do altar tinha que estar continuamente aceso. Se o fogo tem que estar aceso diante do altar, o altar tem sacrifício, quer dizer que a tua vida diariamente tem que ser a base da oração, de busca, intercessão, e jamais poderia ser apagado. Agora, para poder eu acender o incensário, que é um objeto, mais ou menos desse tamanho aqui, não podia ser qualquer fogo, tinha que ser com fogo do altar. Então aquele fogo do altar, que era um fogo santo, uma chama eterna, com aquele fogo eu ia acender o incensário, e com esse fogo consagrado eu ofereceria a Deus, esse incenso, esse cheiro suave. Porém, todavia, Nadab e Abiú ofereceram um fogo estranho. Não era daquele altar. Sabe que é só por isso que Deus matou eles?
Que Deus zangado é este? Não, calma. Deus está mostrando um princípio aqui. Será que é só por causa do fogo? Não, não é só por causa do fogo. Imagina o pastor Rodrigo aqui. Hoje é meio-dia, né? Comendo um churrasco, uma carne, tomando uma cerveja, uns goró. Aleluia! Uma latinha, 2 latinhas, 4 latinhas, 5 latinhas. Eu vou pro culto assim, né? Vinho, nossa, eu chego pro culto para pregar. Aleluia! Paz seja com todos, amém? Em nome de Genésio, não, Jesus. O que vocês achariam? O pastor alcoolizado aqui ia pregar para vocês uma palavra assim, abençoada, será? Quem aqui já dirigiu bêbado? Não, fica tranquilo que Deus não revelou o nome aqui, tá? Fica tranquilo, Deus não revelou o nome. Mas por que quem beber não pode dirigir? Porque perde a noção do discernimento. Está dirigindo, de repente, né, o semáforo está verde, mas está laranja. Aquilo você não sabe se é uma pessoa, se é um cachorro, se é um poste. Porque você perde a tua condição cognitiva. Então a gente vai ver agora a possibilidade da morte de Nadab. Viu no mesmo texto, Levítico capítulo 10, versículo 8. Diz bem assim: depois o Senhor falou a Arão e orientou. Arão, sacerdote, pai dos meninos que morreram. Quando vierdes à tenda do encontro, tu e teus filhos contigo, não bebais, o quê? Vinho nem bebida fermentada. É pecado tomar vinho? Não. É pecado tomar bebida fermentada? Não, Jesus manda tomar não era, o que Jesus transformou água em vinho, não era suco, era vinho mesmo, do bom. Mas para o sacerdócio não podia tomar vinho nem bebida fermentada. Ou seja, naquela época lá, imagina uma pitu, né, uma cachaça, o que for, velho barreiro. Deus falou, não pode tomar antes de aparecer no santuário, para que não morrais. Essa é uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. Aí 10. E isso sempre que tiverdes de separar o sagrado e o profano, o impuro e o puro. Na outra versão diz, para fazeres diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. 11. E quando ensinardes aos filhos de Israel todos os preceitos que o Senhor estabeleceu para vós por intermédio de Moisés. Amém? Amados, o problema do fogo estranho é porque eles estavam alcoolizados. E foram fazer algo que eles queriam atrair a presença de Deus. Depois a gente vai dar um pulinho num capítulo anterior, que é o 9. Porque houve algo no capítulo 9 que atraiu a presença de Deus, teve altar, teve fogo de Deus, de glória. E eles queriam, olha, vamos repetir isso, vamos provocar aqui para que Deus se manifeste. Mas estavam alcoolizados, porque a morte dos filhos de Arão ocorreu porque eles provavelmente estavam intoxicados, sem a capacidade de discernir o que era lícito e o que não era, o que era santo e o que não era. Sem discernimento, eles não poderiam adorar o Eterno, nem ensinar a Torá, a palavra de Deus ao povo. Em um estado onde não podiam discernir o que era e o que não era aceitável a Deus, eles jamais poderiam exercer o sacerdócio, pois trariam confusão e contaminação ao povo do Eterno. Assim, o problema não era a intoxicação em si, mas sim o efeito por ela causado. Ou seja, o pastor Rodrigo podia ter tomado uns goró aqui e ministrar umas coisas para você que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Você pega aquilo, o pastor falou que pode isso, o pastor falou que aquilo pode. Isso ia acabar contaminando vocês. Isso é trazer o fogo estranho. É eu ensinar a palavra de Deus de qualquer maneira. Porque o excesso de consumo de álcool naqueles dois sacerdotes, né? Eles não tinham a capacidade de discernir o santo do profano.
comprometeram o poder de discernimento e de juízo do que agrada a Deus e do que é imundo aos olhos de Deus. E grande maldição veio sobre eles. Morreram queimados diante da presença do Senhor. E o pior, existe um princípio espiritual, que se o líder de Deus está na bênção, o povo é abençoado. Mas se o líder espiritual estiver em pecado, ai de vocês. Lembra quando Davi pecou por causa do recenseamento? Ele queria saber quanto tinha o exército dele. Queria saber, quero ver quanto está meu exército aí. Deus reprovou a atitude dele e falou: ó, rapazinho, te dou 3 escolhas de juízo. 3 anos, 3 meses ou 3 dias. Ele escolheu 3 dias, que é curtinho, né? De praga. Morreram 70.000 pessoas por causa do pecado de um líder. Por isso que é muito importante você estar debaixo de uma autoridade que tem não um fogo estranho, mas o fogo da presença de Deus. Amém? Tá? E essa maldição viria também sobre o povo. E eles, só detalhe, Nadab e Abiú, eles tinham o desejo de buscar Deus. Tinham vontade de ofertar ao Senhor. Eles viveram o sobrenatural. Teve um momento lá em Êxodo, onde Nadab e Abiú subiu com Arão e Moisés e viram Deus. A Bíblia fala que eles viram o Senhor e comeram com Deus, e Deus não matou eles. E eles viram os pés do Senhor Deus, e sobre o estrado dos pés de Deus, como se um mar de vidro, cor safira. Tiveram muita manifestação da presença de Deus. Mas uma coisa é você desejar a manifestação, outra coisa é você querer aproximar-se de Deus. Porque todos aqueles que queriam só ver a manifestação do poder de Deus não entraram na terra prometida, mas só aqueles que queriam se aproximar de Deus, conforme foi Josué. Josué sempre quis ficar pertinho da tenda do encontro para ter comunhão com o Senhor. Tá? Esse texto, né, que fala que Nadab e Abiú viram a Deus, não preciso abrir, mas se quiser ver depois, Êxodo 24, fala que eles viram a Deus antes de tudo isso acontecer. Amados, vocês podem ter visto o Senhor no seu dia a dia, na provisão da sua casa, na cura, mas pode ser que você está buscando a Deus de uma maneira errada, adorando a Deus de uma maneira errada, ofertando a Deus de uma maneira errada. Tem ofertas que Deus não aceita. Jesus fala sobre isso. Jesus fala: se você vai ofertar no altar, sabe que teu irmão tem algo contra você, vai, deixa tua oferta diante do altar, vai consertar primeiro com o teu irmão e depois sim você oferta ao Senhor, senão Deus não vai aceitar essa oferta. São princípios. Outra pessoa também que Deus abençoou, Deus usou, prosperou, começou Israel a bombar, é o rei Uzias. Você pode ver essa história depois em 2 Crônicas, capítulo 26. E ele começou, cara, eu estou nadando na graça, eu estou prosperando, buscando a Deus, olha, que bem. Só que ele começou a se achar demais. Começou a se achar, não, eu estou podendo, tudo está dando certo na minha vida. Então eu vou fazer da minha maneira. E a Bíblia fala, 2 Crônicas 26, 16. Contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba, e essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Uzias começou a bombar, a prosperar, mas começou a se vangloriar demais. E aconteceu o quê? Que Uzias queria fazer papel que não era dele. Ele era rei. Ele entrou no tabernáculo, ofereceu ali incenso sagrado, mas não era o dever dele. Ele estava em pecado, ele estava em orgulho. Quando os sacerdotes viram, cara, rei, sai daqui, rei. Você está em pecado, está se vangloriando e está oferecendo incenso, não é teu dever, é do sacerdote. E ele começou a xingar os sacerdotes. Eu sou o rei aqui, eu mando, eu posso, busco a Deus da minha maneira. O que aconteceu com Uzias? A testa dele começou a ficar uma manchinha branca. Do nada, começou a crescer. E os sacerdotes, retirem ele. Ele ficou leproso.
o rei leproso, instantaneamente. E o final dele foi morrer isolado. Você já viu uma pessoa leprosa, hanseníase? Veja na internet, você vai se assustar. Cai, né, as extremidades, orelha, nariz, os dedos. A pessoa vai apodrecendo em vida. Graças a Deus, a tecnologia hoje tem medicamento, tem tratamento, mas naquela época não tinha. Tudo porque ele queria cultuar a Deus fora do padrão de Deus. Tá? E ele ficou ferido da sua doença até o dia da morte. Outro caso também é o caso de Uzá. Lá em 2 Samuel 6, você pode ver mais tarde na sua casa. Uzá, ele era filho de Abinadab. Uzá é irmão de Aiô. Se você quer futuramente ter mais filhos aqui, pense nesse nome. Vou botar o nome do meu filho de Aiô ou de Uzá. Pode usar ou não usar? Amados, essas duas pessoas, eles estiveram na casa deles, por causa do pai dele. O pai dele chama Abinadab. Durante 20 anos, a arca da aliança, a arca sagrada que se invocava o nome do Senhor, ficou 20 anos na casa dos pais dele. Imagina se a arca da presença de Deus ficasse na tua casa, como é que você honraria a presença de Deus? 20 anos lá na casa de Abinadab. Sabe o que aconteceu na casa de Abinadab durante 20 anos? Você sabe? Nada. Ô pastor, mas estava a arca lá. Pois é, mas eles não reverenciaram o Senhor da arca. 20 anos a arca ali, então eles não prestavam honras, culto na presença de Deus. O que aconteceu então? Davi falou: eu quero abençoar o povo de Israel. Davi juntou 30 mil homens. O objetivo de pegar a arca da aliança, sobre o qual se invoca o nome de Deus, Yahweh. Colocaram a arca de Deus num carro de bois novinho. Vamos levar a arca de Deus, vamos construir tudo novinho aqui. E começaram a fazer festa, alegria, celebrar. Vamos levar a arca da aliança de Deus, né, para Jerusalém, para o tabernáculo. Começaram a festejar, a pular. E aconteceu que os bois tropeçaram. Quando o boi tropeça, estava a arca ali, e se está ajudando, o que você quer fazer? Opa! Uzá, fala para o teu irmão, Uzá quis dar uma mãozinha. Sabe o que aconteceu com ele? Morreu na hora. Ô pastor, Davi ficou assim, mas como? A palavra fala que o Senhor irou-se contra Uzá, porque ele não poderia tocar na arca. Quem que podia tocar na arca? Os sacerdotes, porque para tocar na arca, que representa a presença de Deus, tinha que se consagrar 7 dias, jejum, oração, leitura. Então tem que estar em consagração para estar em contato com aquilo que é sobrenatural. E quando Uzá tocou na arca, ele só queria ajudar, ele só queria dar uma mãozinha. Morreu na hora, fulminado. Davi então ficou irritado, mas peraí, Deus, ele quer ajudar na obra, o que tem de mal? Está adorando Deus do jeito dele, o que tem de mal? Mas daí Davi teve um temor. Peraí, eu tenho que consultar a maneira certa de como vou consultar, adorar, invocar, como vou prestar culto a Deus. Então ele chamou os sacerdotes, e aí ele fez tudo certinho agora. E mais ainda. Mas antes disso, ele com medo da Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança, quando foi para o lado dos inimigos, os filisteus roubaram a Arca da Aliança. Sabe o que aconteceu com o povo inimigo? Você sabe ou não? Teve úlceras e hemorroidas. Quem tem hemorroida aqui? Levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão. É terrível. Agora imagina uma hemorroida que estoura de tal maneira, que estoura.
Não tem nem como você sentar. Está escrito. Aí imagina a Arca da Aliança. Davi soube da história. Eu não quero essa arca na minha casa, não. Não, estou sofrendo demais. Imagina. Problema do intestino, botar a arca lá, vixe, vai estourar tudo. Botou a arca na casa de quem? Obed-edom. Só que Obed-edom, ele era diferente. Ele sabia, a Arca da Aliança, onde invoca o nome do Senhor, vai ficar na minha casa. Ficou, sabe quanto tempo na casa de Obed-edom? 3 meses. Sabe o que aconteceu nesses 3 meses na vida de Obed-edom? Tudo que você pode imaginar de bom. Saúde, prosperidade, bênção, vitória. 3 meses bombando. O que Uzá não conseguiu em 20 anos com a mesma arca. Em 3 meses, Obed-edom falou, eu quero a presença, eu quero cultuar a Deus. E quando Davi ficou sabendo dessa maneira, olha, vamos abençoar o povo de Israel. Vamos colocar no lugar onde vai potencializar a bênção para toda a terra de Israel. Vamos trazer para onde então? Para o tabernáculo, para a casa de Deus. Só que agora vai fazer o diferente. Diz que prepararam de novo os carros dos bois. Os sacerdotes se consagraram. Cada 6 passos que os sacerdotes davam, 2, 3, 4, 5, 6, para aqui. Vamos construir um altar, vamos sacrificar aqui para Deus bois e novilhos. Até você matar um boi, quantas horas para carnear um boi? E vai, queima para Deus. Queimou o sacrifício? Mais 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para aqui. Vamos construir um altar e levantar para Deus mais um sacrifício. Amado, você acha que foi em quanto tempo que demorou para chegar da casa de Obed-edom até o tabernáculo? Levou muitas semanas. Mas Davi entendeu o princípio de honrar a Deus. É isso que eu quero ministrar para vocês hoje, porque Deus é um Deus que não muda, tá? Então, amados, existem parâmetros para buscar a Deus. Parâmetros. Como buscar a Deus da maneira correta, tá? Por exemplo, a palavra de Deus, a Torá, com seus ensinamentos e ordenanças, contém a referência divina para o viver do homem. Ela é o parâmetro do eterno, seu caminho a ser seguido pelo homem. Quando essa palavra, a Torá, é escrita sobrenaturalmente no coração e na mente do homem, através de Yeshua, Jesus, ela se torna parte da sua natureza, materializando a verdadeira santidade que aproxima o homem a Deus. A lei é só para o pecador, é um peso. Mas a lei para o justo, ela é deleite e alimento. Amém? E amados, diante de tudo isso, porque nós, pastores, toda semana nós recebemos, você acha que a gente recebe mensagem mais de testemunho ou pedido de oração? E a gente ora. E Deus vem e intervém. Mas agora nós estamos mudando nossa oração. Se prepara aí. A pessoa vem e pede oração, pastor, eu falei, Senhor, abre os olhos, Senhor, para que veja o que está acontecendo. Porque às vezes a tua maneira de buscar a Deus, servir a Deus, não condiz com o que está escrito na palavra de Deus. E o pior erro que um líder eclesiástico comete, o pior erro que um pastor pode cometer é quando ele perde o temor a Deus. Quando um pastor perde o temor a Deus, como Nadab viu, vou buscar Deus de qualquer jeito, Esse é o pior erro, porque é quando ele perde o temor a Deus. E temor não é medo de Deus. Temor é saber discernir o que agrada e o que não agrada a Deus. Quando um líder perde a capacidade de discernir o que agrada a Deus e o que não agrada, ele atrai maldição. Olha que sério isso. E o que é a maldição? Maldição é a permissão de direito legal, onde seres celestiais, anjos ou demônios,
podem influenciar, trazer na tua vida prejuízo, danos, destruição e morte. Quando Davi trouxe maldição para o seu povo por causa do pecado dele, do recenseamento, que não era para fazer, quem foi executar a maldição não foi um demônio. Foi um anjo de Deus, com a espada sobre Jerusalém. 70 mil pessoas morreram. Tá? Então, o perigo é que uma hora ou outra, amados, a mão de Deus vem. Então, o que a gente aprende com a mensagem de hoje? Que não se pode servir a Deus do jeito que você quer. Aí você, pastor, mas Deus me entende. Deus sabe o meu jeito de buscar a Deus. Deus me entende, é o meu jeitinho, Deus me entende, pastor. Aí você vê pelo fruto conhecerei. Muitos filhos e filhas clamam por socorro a Deus, mas não buscam segundo os seus parâmetros e preceitos. Uma coisa que a gente já disse, amados, não se adora a Deus de qualquer jeito. Não se busca a Deus de qualquer jeito. Não se vive no reino de Deus de qualquer jeito. Você viu o que aconteceu com Uzias, né? Que oferecer incenso, mas não era dever dele. Estava cheio de orgulho. Nadab e Abiú foram oferecer um fogo que não era o fogo do altar, fogo estranho. Estavam assim, sem discernimento, bêbados. Deus matou eles. Uzá, que só dá uma mãozinha, dó, aqui para como cair a arca, morreu. E Deus fala em Malaquias, eu sou o Senhor e eu não mudo. Então, às vezes, Deus, por sua infinita graça e misericórdia, Ele está percebendo a sua adoração, o seu buscar, mas pode ser que você não está buscando da maneira correta. Aí vem o quê? O adversário, o acusador, fala, eu tenho um direito legal sobre fulano, eu quero atingir tal coisa. E o Senhor fala, vai porque Ele está fazendo não de acordo com a minha palavra, mas de acordo com o jeito dele de servir. Né? Então, como eu disse, né? Mas Deus me entende. Não, amados. Não tem um padrão para buscar Deus. Mas eu quero servir a Deus, mas sem lei. A lei é para o Antigo Testamento. Eu quero adorar ao Senhor, mas sem a Torá, porque estamos na era da graça. Essa é a desculpa. Tá bom, vamos lá então. Você está na era da graça mesmo? Amém. Quer dizer então que agora eu sou um homem casado, eu posso trair a pastora Karine, posso ir numa casa de swing, porque é a graça de Deus. Eu posso adulterar ou não? Mas por que não? É a graça. Onde está escrito não adulterarás? Aonde? Na lei. Mas agora tem uma mentirinha boa, não vou contar para ela, mas é uma mentira, mas estou na época da graça. Ou então, meu pai e a mãe, estou nem aí para eles, né? Deus abençoe, mas eu não. Posso desonrar meus pais? Por que não? É graça. Mas o que diz os mandamentos? Honrará pai. Você entende? Deus te dá a graça para tirar você do império das trevas para vir para o reino da luz. Mas Ele te dá a lei para que você viva nos seus desígnios, preceitos, propósitos. Eu posso agora, meu vizinho comprou um carro, vou cobiçar o carro dele, vou cobiçar tudo. Vou lá, parcelar em 30 anos um carro. Não cobiçarás nem o carro, nem a mulher do teu vizinho, porque está na palavra de Deus, é mandamento. Então, amado, não existe a graça sem os mandamentos de Deus, tá? Detalhe, Nadab e Abiú estavam vivendo manifestações todos os dias. Maná, pão vinha do céu. Viam Deus, quando Deus descia na tenda do encontro, Moisés conversava frente a frente com Deus, eles viam ali Deus. Viam o Senhor na coluna de fogo, viam o Senhor na coluna de fogo e de nuvem ali. Eles viam muitas manifestações da presença de Deus. Porém, não busque a manifestação, porque eles morreram. Busque estar próximo de Deus, tá? Como aconteceu, porque todos que viram no deserto as manifestações não entraram na terra prometida. Agora, aqueles que queriam se aproximar de Deus entraram.
Porque ninguém é salvo por ver a glória de Deus, mas sim por estar próximo a Ele. Tá? Mais importante do que ver a sua glória é buscá-lo de todo o nosso coração para estarmos próximos a Ele. Tá? Salmos 145, 18 diz bem assim: o Senhor está junto de todos aqueles que o invocam o seu nome. O Senhor está perto de todos aqueles que invocam o seu nome, de todos que clamam por sua presença com sinceridade, com verdade. Tá bom? É isso que Deus procura. Pessoas que estão próximas a Ele. Não é salvo aquele que vê a glória de Deus, a sua manifestação. Eu vou numa igreja pentecostal porque lá tem fogo, tem labareda de fogo na igreja de vida, né? Mas quando você vai ver o fruto, é pecado. Pecado oculto. E Deus procura pessoas que aproximam-se dele, procuram conhecer mais dele, tá? Então, mas sim aquele que anda com Deus, o invoca em seu dia a dia, anda em boas obras, dá fruto, pratica suas palavras, guarda seus mandamentos. Qual que é o objetivo das Escrituras Sagradas? 2 Timóteo 3,16 bem assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Aleluia! Toda a Escritura. Propósito: a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. A Bíblia de Deus, ela é o parâmetro. Uma vez a pessoa veio falar: pastor, estou com um problemão, pastor, porque a pessoa pegou coisa no meu nome. Pegou cartão no meu nome, pastor, com o nome está devendo. Mas eu falei: fulano, você leu na palavra de Deus que Deus falou: se você foi feito fiador de alguém, não durma enquanto você desfazer esse negócio, porque você vai ter dor de cabeça. E a pessoa: não, pastor, nunca vi essa palavra. Está lá, ó. Provérbios. Alguém aqui já foi fiador de alguém e teve problema? Misericórdia, né? Mas é a palavra de Deus, ela te dá a instrução, tá? Como sabemos se estamos próximos a Deus? Vamos abrir lá em 1 João. Vamos já. Estamos quase encerrando. 1 João 2. Como saber então se estou próximo da palavra de Deus, próximo de Deus? Primeira João 2, 3 ao 7. E temos certeza, tem certeza aí ou não? De que o conheçamos se guardamos seus mandamentos. Aleluia. Aquele que afirma: eu conheço Deus, e não obedece aos seus mandamentos, é o quê? É mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Aleluia. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas não um mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Amém? Então, amados, sobre o fogo. Fogo estranho ainda mata. E às vezes nós estamos oferecendo fogo estranho a Deus. Você está adorando a Deus de uma maneira que não é o que Ele prescreveu. Isso está te destruindo aos poucos. Existem pelo menos 3 tipos de fogo, tá? Que o fogo representa a nossa inspiração, a intenção verdadeira em obedecermos a Deus. Qual tipo de fogo você tem visto entre os que servem a Deus? Tem o fogo do eterno. O fogo do eterno é o genuíno e fruto de total altruísmo e autorrenúncia em prol da glória de Deus. Ele surge da obediência, fruto de nosso amor ao eterno. Amém? Lembra quando em Atos, lá em Shavuot, Pentecoste, estava ali 120 pessoas orando. Ouviu-se um som como se de um barulho de um vento. E o que aconteceu? Que desceu sobre eles como línguas de fogo. Fogo do eterno. Aleluia. E tem o 2, o fogo estranho.
O fogo estranho é um fruto de uma imitação da glória de Deus, sem obediência, sem santidade, desprezando-se as instruções do Eterno. Existe apenas para estabelecer a glória do homem e não de Deus. E terceiro, que é o perigoso, é o fogo do juízo. O fogo do juízo surge da parte do Eterno para anular o fogo estranho. Ele traz humilhação e julgamento, pois é gerado pelo zelo de Deus. Amém? Para te encerrar, amados, por que essa palavra é importante? Porque às vezes você está, pastor, olha por mim, estou com dificuldade, com luta, batalha, vou trocar de Deus, trocar de igreja, não está dando certo. Eu falei, não, acho que você está buscando a Deus da maneira errada. Eu acho que você está buscando a Deus fora do padrão dele. Porque lá em Oséias 4:6, diz bem assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não está falando do ímpio. Falou, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Amém? Então, para te encerrar, eu quero falar para vocês agora do projeto que o Espírito de Deus tem colocado no nosso coração, que é o projeto para 2024. Projeto Fogo do Altar. Que é o projeto Fogo do Altar para 2024. Ano que vem vai ser o ano da restauração profética. E o Senhor colocou isso no nosso coração, no nosso íntimo. Tá? Em Êxodo, não precisa abrir, Êxodo 20:25, diz bem assim: se me edificares um altar de pedra, não o fareis de pedras lavradas, porque se levantardes sobre ele cinzel, vós o estareis profanando. Então a ideia aqui estão 12 pedras sem toque humano, porque o toque humano nas pedras é como se fosse profanar. Então Deus está nos preparando para levantar altares nas casas das famílias. Amém? E levar o fogo do altar sobre esses altares, tá? Eu vou falar sobre altar nos próximos cultos, tipos de altares, princípios espirituais, tá? Porque em altar profanado o Senhor não se manifesta. Quando o altar é profanado, Deus não vai aceitar a oferta, Deus não vai aceitar sacrifício, não vai aceitar nada. Mas existem bênçãos quando você levanta um altar na sua casa, no seu trabalho. Então, de acordo com vários tipos de altares da palavra de Deus, que eu fiz um levantamento, que eu quero estar para vocês no outro domingo, outro culto, vamos ver certinho, tá? O que você vai ganhar quando você levanta um altar, não com fogo estranho, mas com o fogo do Senhor, fogo do altar. Há bênçãos. Você vai ver que Abraão levantou altares, Jacó levantou altares, Davi levantou altares. Há bênçãos, há provisão, há manifestação da presença de Deus, há profecia quanto ao futuro. Quando se levanta um altar, há milagres, há cura, há chuva e prosperidade, há paz. Amém? Tudo isso na tua casa é o que as pessoas querem. Quem não quer aqui ter paz, prosperidade, bênção, saúde e cura? Mas tem que seguir esse ritual de oferecer, levantar um altar. Pastor, quer dizer então que vou ter que pegar 12 pedras? Não, amados, calma. Não é isso. É tudo de uma maneira simbólica. Tá? Mas Deus está nos chamando para levantar altares. Tá? Por que levantar altares? Se meu povo está perecendo porque falta conhecimento, nós temos que ensinar para vocês uma palavra de voltar aos princípios elementares. Está lá em Hebreus 5:12, bem assim: apesar de que a essa altura já deveis ser mestres, ainda estáis precisando de alguém que vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto bem quanto mal. Ou seja, nesse projeto de fogo do altar, você vai ter o conhecimento dos princípios elementares da fé, da sã doutrina. O que pode, o que não pode,
o temor a Deus, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, para que você possa atrair para a tua casa e família a bênção do Senhor. Você lembra que lá em Israel estava 3 anos e meio sem chover? O que aconteceu para que voltasse a chuva? Elias, lembra? Ele restaurou o altar. Levantaram outros altares ali. Os 450 profetas de Baal, com sangue, com tudo que tinha direito. Mas não era o Deus verdadeiro. Mas Elias levantou, restaurou o altar de Israel com 12 pedras. E caiu uma chuva lá que estava 3 anos e meio com fome, seca. 3 anos e meio sem chover, imagina, amados. Mas a restauração do altar trouxe que chuva. Quando tem chuva, tem alimento. Quando tem alimento, tem trabalho. Quando tem trabalho, tem prosperidade. Então Deus está chamando a gente para trazer de volta o fogo, né, do altar sobre as famílias, tá? Quem pode abrir lá Atos 2, 42? Vai ser a base. Isso. Atos 2, 42 até o 47. Diz bem assim. Eles quem? Os que buscavam Jesus. Eles perseveravam onde? No ensino dos apóstolos. Opa, tem ensino. Ensino, palavra, o que pode, o que não pode. E o que é comunhão? Tá junto, sentar-se à mesa. No partir do glória. Aleluia. No partir do pão e olha aí. Essa vai ser a base do altar, onde estaremos levando a santa. Gente, mas está na igreja e não sabe coisas básicas da fé cristã. Está sendo destruído. E nós temos que restaurar esses altares. Porque hoje em dia tem muito, meu Deus, pastores no YouTube, mas falando que pode muita coisa e fora da palavra de Deus, para atrair views, likes, né, conforme falaram profeticamente, né, juntarão mestres segundo, né, o seu bem-querer. Muitas vezes ensinos de demônios, tá? Versículo 43. E na alma, nas emoções de cada pessoa havia pleno temor. O que é temor? É medo? O que é temor? É reverência. O que mais? Eu falei, é saber o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Saber o que Deus quer e o que Deus não quer. Isso é temor. E qual que é a consequência? Em muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Amém? Amém? Vai ter gente aqui, amados, pode escrever isso. Pastor, estou com dor de dente. Amém. Receba agora um dente de ouro, em nome de Jesus. Você crê nisso? Já aconteceu já, amados. Dente de ouro, né? Quem se lembra que quando caía pó de ouro na igreja, lá no barracão? Pó de ouro. Sinais milagrosos, curas extraordinárias, sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Detalhe, 44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Olha só como a bênção começa a acompanhar. Vendiam suas... Meu cunhado aqui, amado cunhado, é um corretor, excelente vendedor, recomendo ele, meu cunhado, né? Maico, qual que é a média de um imóvel aqui na cidade? Depende da região, né? Consegue. Agora imagina você que tem propriedades no plural. Pastor, eu estou com 3 apartamentos, 4 casas lá, eu quero vender umas casas e abençoar a igreja, para ver se algum irmão está precisando de alguma casa. Era isso que acontecia. Vendiam suas propriedades e bens. Pastor, estou com 3 carros na garagem, estou comprando um quarto aí, eu quero abençoar um irmão da igreja. Quem que o senhor me... Eu falei, vai orar que Deus vai abençoar alguém da igreja lá. E bens. E detalhe, e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com
alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo. E assim a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Amém? Era o Senhor que ia colocando aquele grupo de pessoas, os que iam sendo salvos. Então, como é que vai funcionar o fogo do altar? Tá? Ano que vem, às terças-feiras, na casa daqueles que desejarem, iremos levar o fogo do altar. Por que terça-feira? Porque dá certo em terça, quinta e domingo. Porque geralmente, quando tem alguma coisa no sábado, tem um aniversário no sábado. A pessoa vai domingo no culto? Não, porque não, preciso descansar. Fui sábado. Não é esse tipo de gente que a gente está procurando. Estamos procurando pessoas que querem ver o sobrenatural. Amém? Então vai ser terça-feira, tá? A partir das 20 horas, tá? Então nós vamos levantar altares nas casas e levar o fogo do altar, tá? E cada família, pastor, vai ser na minha casa tal, vai levar algo para comunhão. Amado, nada de extravagante, amado. Gente, não é célula, tá? Porque cada terça vai ser numa casa diferente, vai estar pegando o altar, levando esse fogo para os lugares diferentes. Não é como célula, que era fixo antigamente naquela casa. E às vezes tinha gente que gastava R$800 por mês com janta, mas uma enchia a casa para fazer a célula, né? Mas na hora de ver a palavra, o pessoal só olhava o relógio, cara. Assim, cada hora do lanche, né? Tanto é que tinha uma célula tal que nem existe mais, mas nem a gente pastor não estava nem dentro do grupo da célula. O pessoal fazia alimento, o que aconteceu? Acabou a célula, acabou tudo, já acabou e não deu nem um fruto. Tipo assim, as pessoas iam lá para comer e a palavra de Deus ficava vazia. Então não é esse o objetivo. Tá? Mas cada família, olha, um pão de queijo, um pão com mortadela, entendeu? Uma torta, nada de complicado, tá? Pastor, vai ser na casa de qualquer pessoa? Não. Não vai ser na casa de qualquer pessoa. Porque a palavra fala, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso, Tiago 4,17. Tem pessoas, pastor, vai na minha casa lá, eu vou orar, mas o fogo do altar, o propósito é diferente. Tem pessoas que você prega, você fala, e a pessoa continua na mesma vida, sem dar fruto. Não é esse tipo de pessoas que estamos procurando. Tem pessoas que vão ser como Uzá. 20 anos na Arca da Aliança, mas sem dar fruto. Não. O Espírito Santo, você pode dar a tua lista, o teu nome, pastor, eu quero na minha casa, a gente vai consultar o Espírito Santo. A pessoa vai receber o fogo do altar. Sabe por quê? Senão o fogo do altar vai virar, sabe o que na tua vida? Destruição. Vai ser destruição no teu lar. A gente não quer levar destruição na tua casa. Queremos levar o fogo do altar. Tá? Então vai ser a participação dos que já estão ativos na igreja, nas quintas-feiras, buscando a Deus. Pastor, está dando fruto, resultado. Agora aqueles que estão na casa de Deus, estão ali, né? Às vezes só na Santa Ceia. Santa Ceia não falta. Mas você vai ver o fruto. Não dá fruto. Não. A gente não pode levar esse fogo, porque esse fogo é santo. A gente quer levar o fogo para que venha levantar um altar. E quando levanta o altar, coisa começa a acontecer. Porque a gente não tem tempo a perder, entendeu? Então esse é o objetivo desse fogo do altar. Tá? Então não é uma célula, tá? É fixo e limitado, mas ensinos profundos de invocação a Deus, de oração, tá? E as casas que participarem devem ter uma vida de consagração, jejum e oração. Porque o objetivo, lembra do fogo do altar? O fogo do altar arderá continuamente. Como é que é isso, pastor? A gente vai ensinar os maridão. Quem é marido aí? Aleluia. A gente vai ensinar os maridos a tratarem as suas esposas, como orar em suas casas, direitos e deveres. O marido, né? Como fazer uma oração na hora do almoço, dar uma bênção. Não vai ser um culto todo dia na sua casa, não. Mas manter a chama acesa, né? O marido vai poder abençoar sua esposa. Amor, vai ter um dia abençoado no trabalho, né? Filho, que Deus abençoe teu dia. Então, vou ensinar os maridos o propósito que está na palavra de Deus. As mulheres, como as mulheres devem tratar seus filhos e maridos, honrando ao Senhor. A palavra fala que Sara chamava Abraão, sabe de como? Senhor. Né? Então, existem princípios que, quando você vive um princípio,
Você está cumprindo a palavra de Deus. Mas se você conhece o princípio e não pratica, está trazendo fogo estranho, é loucura, destruição. Tá? E também como os filhos devem honrar os pais. Ensinar também sobre o trabalho, o direito do filho. Está tudo na palavra de Deus, está lá, nas epístolas, nas cartas. Então, queremos ensinar a sã doutrina. Tá, pastor, pastor, eu não sou casado, sou solteiro. Não tem problema. É solteira, está buscando a presença de Deus. Você quer o fogo do altar, a gente vai levar o fogo do altar na tua casa. Vai ser bênção. Qual que vai ser os benefícios se eu fizer o fogo do altar na minha casa? O que vai acontecer na tua família? Qual que é benefício? Provisão. Quem quer provisão na sua casa aí? Manifestação da presença. Profecia e dons. Milagres. Cura. Prosperidade. A paz que excede todo entendimento na tua casa. Vai ter maior comunhão com o Eterno. Você vai ter mais santificação e menos vida de pecado. O problema não está em pecar menos. O problema é o negócio tem que se consagrar mais. Você vai desfrutar de uma vida em abundância. Porque Yeshua é o caminho. Ele falou, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas como é que ele viveu? Viveu obedecendo a palavra de Deus. Tá? Para a gente encerrar. Vamos agora abrir Levítico capítulo 9. Pode chamar lá o pessoal já? Levítico 9. Vocês vão entender o que aconteceu com Nadab e Abiú antes de morrerem com fogo estranho. Eles queriam fazer algo que eles viveram visivelmente. Levítico 9. É um capítulo antes deles morrerem. A gente não vai ler tudo ele não, tá? Só alguns versículos. Levítico 9, primeiro. Passaram, pois, os 7 dias. 7 dias da ordenação sacerdotal. E no 8º dia, Moisés convocou Arão e seus filhos e todas as autoridades do povo de Israel. E disse, Arão, toma um bezerro para sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Em seguida dirás aos filhos de Israel, tomai um bode para sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, os 2 de 1 ano e sem qualquer defeito para o holocausto, e mais um bovino e um carneiro para serem sacrificados como ofertas de paz. Olha aí. Ofereceis sacrifícios desses animais juntamente com a oferta de cereais misturados com azeite. Fazei tudo conforme vos oriento, pois hoje com toda a certeza o Senhor vos aparecerá. Tudo tem um significado. Os animais, altar. O Senhor vos aparecerá. 5. Sendo assim, trouxeram diante da tenda do encontro tudo o que Moisés ordenara, e toda a comunidade aproximou-se e permaneceu de pé diante do Senhor. 6. Então Moisés falou ao povo, isto é o que o Senhor vos ordenou que fizesseis, para que a sua glória vos apareça. Então até aqui, você tem que trazer esse animalzinho de 2 anos, de 1 ano até, assim assado, né? São sacrifícios, ofertas de paz, tá? E com isso o Senhor vai aparecer para vocês com certeza, tá? Agora versículo 22. Depois de oferecer todos esses sacrifícios, Arão estendeu as mãos sobre o povo e o abençoou. Arão, sacerdote, o pastor. E então desceu os degraus do altar. Arão e Moisés entraram na tenda do encontro, e quando saíram para abençoar o povo, eis que a glória do Senhor surgiu diante de todo o povo reunido. 24. De repente, uma chama poderosa fulgurou da parte do Senhor e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante disso, volta aqui. De repente, uma chama poderosa fulgurou da parte do Senhor e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar, o fogo, olha só.
Diante disso, contemplava atônito todo o povo, que soltou brados de júbilo e louvor, e todos prostraram-se com a face por terra. Amém? Vocês entenderam que com esse sacrifício, com levantando o altar, o fogo da presença do Senhor apareceu, consumiu ali os holocaustos, do altar. A chama do Senhor se manifestou e todo o povo de Israel foi abençoado. Quem quer ter esse fogo na tua casa aí? Amém? Capítulo 10 é o texto de hoje, porque eles queriam provocar aquela manifestação de Deus de qualquer jeito. Tinham tomado os goró, pegaram um fogo estranho. Vamos lá aparecer a manifestação da glória de Deus. Vamos embora, vamos lá. Amados, morreram queimados. E o propósito do projeto, o fogo do altar, é que na tua casa você venha levantar um altar 2024 e lá esse altar vai atrair as bênçãos. E quem for participando desses altares, tá? Vamos supor, na terça-feira, por exemplo, na casa da Karen e do Michael, exemplo. Vamos lá, galera, lá, cada um leva um banquinho, um pão, margarina, tal. Fogo de Deus, leva a palavra. Na outra terça-feira, na casa de alguém que já participou daquele encontro, vai pegar esse fogo. Aí na outra terça-feira vou na outra casa, na casa de outra pessoa. E assim vai, na outra casa e tal. Agora, daqui eu quero passar na minha casa. Vamos consultar o Espírito Santo. O Espírito Santo fala, precisa na casa de quem que vai? Aí a pessoa fala, na casa de fulano que está aqui hoje. E assim vai. Esse fogo tem que permanecer. E qual que é o resultado disso? Fogo do altar, amados? A manifestação da glória de Deus vai acontecer de tal maneira na sua casa. Amados, crianças vão falar em línguas, jovens terão visões, pessoas serão cheias, os vizinhos vão ficar ouvindo, o que aconteceu ali naquela casa? Estão bebendo, estão falando barulho, estão... Amados, você vai levar o fogo do eterno na casa de vocês, e o mal tem que sair, o mal tem que sair. Quantos aí estão interessados no fogo do altar 2024, em nome de Jesus? Amém? Porque Deus tem pressa em abençoar a tua casa. Mas você tem que saber a maneira certa de você adorar a Deus. Tem que conhecer a maneira certa, os propósitos de Deus. A maneira correta de você buscar a Deus. Porque Deus não quer que você seja mais destruído. Deus quer que você tenha conhecimento da maneira que o agrada, dos princípios elementares da fé. Por que eu falo isso para vocês hoje? Nesse dia 19 de novembro. Porque, amados, o fogo estranho vai começar. Vocês vão ver notícias. O fogo de Deus vai cair em altares do Brasil e do mundo. Pessoas vão cair mortas nos altares. Deus falou, chegou o tempo. Eles estão acendendo fogo estranho no meu altar. Vou agora fulminá-los. Amados, chegou o tempo agora do juízo de Deus. O fogo do juízo que vem para acabar com o fogo estranho. Pastores de fama e renome internacional, amados. Deus vai dar a graça ainda de eles poderem se arrepender e confessar o pecado. Mas aqueles que estão enganando o povo, trazendo maldição para o povo, o anjo do Senhor vai em vários altares do Brasil. Você pode escrever isso, quem está na internet também, no YouTube. Muita pessoa vai morrer, porque tem levado fogo estranho no altar de Deus. E o que apaga o fogo estranho é o fogo do juízo. E quando começar a acontecer, é para que cause temor, não medo. E o temor é saber o que agrada a Deus e o que não agrada. E amados, a partir de 2024, quando nós começarmos a levar o fogo do altar para a casa de vocês, a vida de vocês, haverá uma transformação nas 3 esferas: no espírito, na sua alma e no seu corpo. Você vai estar mais mandando mensagem para o pastor, mais uma bênção, mais uma luta vencida, mais uma vitória, pastor, do que você está levando problema e pedindo oração.
Porque Deus está falando, estou convocando os sacerdotes para levantar o fogo do altar nas casas, lendo e vivendo, aprendendo a sã doutrina do Senhor, a palavra. Deus está falando, eles precisam conhecer a minha maneira de buscar, ele precisa conhecer a minha maneira de agir. Sim, Senhor, sim, Senhor. E o Senhor mostrou uma coisa. O Senhor mostrou aqui uma ceifa. Apocalipse fala que tem um ceifeiro. Amados, toda pessoa que está atrapalhando a tua vida de buscar a Deus, Deus vai levar. Quem está atrapalhando a sua vida de buscar a Deus, haverá morte. Pois não há tempo de Deus está convocando um povo, uma geração, onde vai viver no altar. E aí está um mistério. Apocalipse fala que existe as almas dos que estavam debaixo do altar. Você está debaixo do altar de Deus. Revela proteção, revela cuidado, revela zelo. E o Senhor também fala em Apocalipse que do altar saiu um anjo. Então você vai ver o sobrenatural de Deus. Deus quer que você viva o sobrenatural, mas Ele quer restaurar o teu altar. Não quer mais fogo estranho. Não quer que você cultue a Deus de qualquer maneira. Não quer que você jejue de qualquer maneira. Não quer que você louve de qualquer maneira. Mas existe um padrão, um parâmetro que Ele aceita para que você não seja destruído. Amém? Vamos orar. Estamos aqui, Adonai. Estamos aqui, Senhor, com esse projeto do seu coração, fogo do altar, onde o Senhor deseja, meu Deus, que as pessoas tenham, Pai Santo, a palavra de conhecimento, a sã doutrina, venham aprender aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que não agrada, Pai Santo. Senhor, venha, Pai, tirar todos os comichões dos ouvidos, toda a doutrina de demônio, Pai, tirar dos lares a doutrina de demônios. Pois está escrito que o Deus desta era cegou-lhes o entendimento para que não creiam. E o diabo usa de um poder de encantamento para cegar as pessoas por meio de coisas pagãs. O diabo tenta cegar o povo com encantamento pesado, com feitiçaria, para que eles não enxergam a verdade. Estamos aqui para implantar o reino do Senhor. Estamos aqui para prosseguir, Pai, diante das trevas, trazer luz, trazer o fogo da tua presença sobre os altares, Pai, nas casas. E Pai, libera sobre eles a palavra, Pai, que as casas deles, onde os altares serão levantados, e nós, sacerdotes, estaremos levando o fogo do altar, haverá prosperidade, haverá bênção, haverá unção, haverá sobrenatural. O campo de visão deles será aberto espiritualmente. Eles verão anjos lá, verão anjos de Keshei de Reblevanai. O Senhor está levantando altares, Pai, nas 4 cantos da cidade, meu Deus, para que haja milagre, provisão, haja restauração, cura, Pai, os teus milagres, Pai, nos altares, assim como Abraão, assim como Isaac, como Jacó, como Davi, como Salomão, levantaram altares, Pai. Até Apocalipse fala sobre os altares. Nós temos que levantar altares, Pai, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, Pai. Mas há uma maneira certa de colocar o fogo, há uma maneira certa de colocar, Pai Santo, a lenha, há uma maneira certa, Pai, de acender a chama do Senhor e não usar fogo estranho, para que não pereçamos, Pai. Obrigado, em teu nome, Yeshua. Receba a honra, receba a glória e todo louvor, meu Deus, em teu santo nome eterno, Yeshua. Amém, 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 amém. Louvado seja o nome do Senhor.